comunicar é preciso duas pessoas. Sabe? Se eu estou só a falar, então não é comunicação. Eu tenho a minha forma de comunicar, o outro tem a sua forma de comunicar. Onde é que nós nos podemos encontrar a meio? Como é que se altera esta dinâmica? Achamos que sabemos o que é que o outro está a pensar, ou até achamos que sabemos o que é que o outro pensa sobre aquilo que eu estou a pensar. Estou a ver o outro. Às vezes perdemos-nos aqui um bocadinho com a nossa necessidade de querer ser vistas e também perdemos o outro. E depois, quem é que aparece nesse vazio? Não é o pai e a mãe? E para o outro nos salvar, nós temos que entrar no papel de vítimas. E vítimas é de responsabilização. Olá, eu sou a Cátia, da Bonus Daughter. Bem-vindas ao Espaço Seguro com a Cátia Pereira. Olá, Cátia, como estás? Eu estou bem, e tu? Como é que estás? Como é que passaste esta semana? Olha, foi uma semana cheia de aprendizagens e coisas novas. Olha, a minha também foi. Por acaso tive um fim de semana com a minha família e eu acho que, como todos nós sabemos, um fim de semana com a família ajuda-nos também a ter muitas aprendizagens e muitos desafios, não é? E portanto foi assim também uma experiência super agradável. Olha que bom, que bom. Olha, e neste fim de semana em família, que se calhar vai-nos trazer para aquilo que nós queríamos até falar hoje, também experienciaste e viveste aquele tipo de desafios que costumam aparecer quando estamos a falar de emoções ou quando estamos a comunicar acerca das nossas emoções e sentimentos, que também falámos que às vezes existe aqui uma diferença de géneros e às vezes nem é de géneros, é geral. Sim. Deparaste com algum desses tipos de desafios? Sim, deparei com alguns desses desafios, porque eu venho de uma família que é muito reservada nesse aspecto, ou seja, não é de partilhar emoções. E apesar de ser uma família muito comunicativa, mas é muito comunicativa no sentido de funcional, sabes? De o que é que vamos fazer, e o que é que vamos jantar, e o que é que vamos almoçar, muito mais nesse sentido. E às vezes, em alguns assuntos, eu noto que vamos lá, mas vamos lá assim só pela superfície, ok? Não há assim muita profundidade. E eu dou espaço a que isso também não aconteça, porque compreendo que os meus pais e se calhar os meus avós também vêm de uma geração em que isso não era muito abordado. E então também cria o espaço, o nosso tal espaço, não é? Sim. Para que haja espaço para ser visto aquilo que tem que ser visto, mas à medida de cada um, não forçando, sabes? Eu acho que a maioria das famílias, isto é uma mega generalização, mas pelo menos se pensarmos nós para os nossos pais, têm muito pouca tendência para falar de emoções, no geral. Acho que é uma coisa mais a aprender do que de hábitos de fazer. Exatamente, temos muita dificuldade em fazê-lo porque não fomos educados para isso. A maioria de nós não sabe o que é que são emoções, ok? E às tantas parece que fica ali uma espécie de tabu, como do género, se eu for a falar sobre as minhas emoções, eu estou a desvendar uma parte de mim, ok? E por norma, essa parte as pessoas associam sempre ou fragilidade, ou fraqueza, ou vulnerabilidade, então é melhor não falar. Okay? Cria-se ali um desconforto, não é? Um silêncio. Exatamente. Okay, vamos não falar sobre isso e bora pôr debaixo do tapete. E fica esse desconforto. Só que nas nossas gerações, né, e tu se calhar também já observas isso também com os teus filhos, há muito esta necessidade de comunicar e de comunicar mais com as emoções. Sim. Não é? E então é super engraçado vermos-nos a nós, que vimos de uma geração, não é, dos nossos pais que não comunicam tanto, não têm tanto essa abertura, estamos numa geração em que sentimos a necessidade de comunicar para com o outro, para com a família, e depois temos as crianças que também têm muito essa necessidade de querer comunicar, não é? De querer falar sobre isso. Então às vezes ficamos aqui um bocadinho nestas zonas de desconforto, do género, mas o que é que eu faço? Porque há coisas com as quais eu não me sinto confortável. E começa aí a surgir às vezes alguns desafios. Sim, que era aquilo que nós estávamos também a falar da última vez, que é, ou seja, a criação de um espaço seguro para todos e inclusivamente para o bebê, e de criação de um vínculo seguro, começa antes de sermos pais. E começa nestas conversas entre o pai e a mãe, antes de serem pais e mães, começam nestas conversas que depois aparecem
pronto, entre isto estes desafios, que é Exatamente. não sabemos falar sobre isto. Não sabemos falar sobre isto, exatamente. Como é que se faz? como é que vamos aprender a falar sobre isto? Olha, é muito importante, e acho que nós também já referimos nos podcasts passados, e vamos aqui também, acho que é importante voltar a falar sobre estas coisas e reforçar, que é muito importante o autoconhecimento. É muito importante eu saber como é que eu comunico, e é muito importante também, a partir do momento em que eu sei como é que eu comunico, também conhecer e ter abertura e intenção de saber como é que o outro comunica. Porque num casal, e eu estou-me aqui a recordar de vários casos que vêm ter comigo, há diferenças muito, muito grandes que vêm das nossas educações. De uma forma muito generalizada, há mais tendência para os homens serem um pouco mais fechados no que toca às emoções, portanto não falarem tanto, ou não terem necessidade de falar logo sobre os assuntos, de terem necessidade de pensar antes de vir a falar e se calhar guardar um pouco mais. Se calhar também porque foram educados especificamente assim, né? Exatamente. O chorar é para meninas, ou não chores com uma menina, ou enfim, sei lá, esse tipo de discurso. Exatamente. O homem não pode expressar as suas emoções porque senão é menos homem, então isso ainda está ainda muito presente nas nossas gerações. Sim. E as mulheres, por outro lado, de uma forma também muito generalizada, uma mais tendência para querer falar, não é? Para querer falar e falar logo no momento, para querer comunicar às tantas que não é tanto o querer comunicar, é mais o querer despejar, não é? Okay. Sabes? Porque para comunicar é preciso duas pessoas. Certo. E uma fala e a outra precisa de escutar. Se eu estou só a falar e do outro lado não está uma pessoa a escutar, então não é comunicação. Certo, é um monólogo. É um monólogo, exatamente. Então eu acho que aqui o grande desafio é nós conseguirmos perceber que, ok, eu tenho a minha forma de comunicar, o outro tem a sua forma de comunicar, onde é que nós nos podemos encontrar a meio? Porque não é no casal, não é, na relação, e também com crianças, na relação de pais e filhos a mesma coisa, não é o que vale, não é a minha comunicação, é a comunicação do outro, mas é a comunicação que nós nos encontramos a meio. Ok? E aqui é muito importante, lá está, eu saber que não há problema em eu esperar, às vezes para falar, porque eu também preciso de aprender a digerir, certo. E o outro se calhar também não precisa de ficar de tanto tempo isolado, digamos assim, certo. na sua ilha, e pode também vir a ter mais iniciativa dessa comunicação. Entendes? Então, ou seja, o exercício, não é, para ajudar aqui muitas vezes nestes conflitos, é eu explorar um pouco aquela zona que para mim é um pouco mais desconfortável em termos de comunicação. Consegues perceber? Eu estava a pensar naquilo que tu estavas a dizer e estava a pensar, quando tu estavas aqui a falar generalizando, que os homens têm uma tendência para estar mais afastados da questão emocional e que as mulheres têm logo uma necessidade de despejar aquilo que estão a sentir. E estava a pensar aqui em exemplos que já vivi de às vezes estar a querer, só para situar algo muito específico de conflito que vem, às vezes acontecer o estar a falar acerca das minhas emoções e do que eu estou a sentir e do outro lado vem uma solução do que fazer. Sim, tal e qual. E cresce depois deste lado uma frustração gigante, porque lá está, não estamos a comunicar, não estamos a chegar ao meio, eu estou a despejar as minhas emoções, o outro está focado em soluções e eu acabo por não me sentir ouvida. E estava a pensar neste tipo de interações, como é que se cria o espaço? Ou seja, se o outro está focado no fazer por questões de educações e porque foi assim que a nossa geração, entretanto, apareceu, mega generalização, não quer dizer que sejamos todos assim, como é que se altera esta dinâmica, não é? Porque é isto que estamos a falar, é de alterar esta dinâmica. Primeiro que tudo tem que haver uma intenção muito clara. Dos dois. Do que é que pretendem, ou qual é que é a motivação para criar esse espaço. Certo. E às vezes é preciso mudar um pouco o setting, ou seja, o ambiente, não é? Porque, imagina, casais que têm muita tendência para discutir no mesmo espaço, na mesma sala, ou no quarto, ou em algum espaço da casa. Okay. Se continuam a querer criar uma forma de comunicação e querem fazê-lo, e estão a fazê-lo nesse espaço, entendes? Okay. Já está ali muita coisa, nós vamos usar um termo que tu conheces e depois vamos traduzir isto para miúdos, que é ancoragem, não é? Portanto, ou seja, está ali muita coisa que já está
criada naquele espaço que traz memórias que não são muito saudáveis para as pessoas. Então eu acho que é super importante nós mudarmos às vezes assim um pouco radicalmente de forma de estar, de forma de abordar, ir para um espaço totalmente diferente, se calhar até combinar do tipo, imagina, vamos jantar os dois Engraçado, eu estava a pensar exatamente nisso. Não é? Vamos jantar os dois e vamos falar sobre coisas banais, não é? E que começamos a criar este espaço e esta confiança antes sequer de entrar logo para os temas que às vezes são mais sensíveis. Porque se não há espaço para falarmos daquilo que é normal, ou seja, daquilo que é natural na vida, também é muito difícil nós não termos espaço para falar das coisas que são mais sensíveis. Faz muito sentido aquilo que me estás a dizer e a questão da ancoragem, que é, ou seja, nós também vemos no nosso dia-a-dia que temos comportamentos diferentes consoante o sítio onde estamos. No ambiente de trabalho também há uma tendência de estar mais tenso e será mais difícil eu, por exemplo, ir buscar o meu companheiro, levá-lo para o meu ambiente de trabalho e aí ter uma conversa descontraída sobre alguma coisa. Exatamente. E o facto de estares aqui a falar, porque o casal depois já tem muitas interações em casa, muito provavelmente a maior parte das discussões foram em casa e portanto já está ali montado todo, ok, este é o espaço da discussão, que depois era isto, né? Por isso é que se fala da importância do namorar. Tu até costumas aconselhar um livro, não é? Que pais namorados. Sim, pais namorados. E se calhar é isto, né? Ou seja, primeiro criar um ambiente de namoro, que estás aqui a sugerir um ambiente de namoro de conversas triviais, porque é assim que os namoros, acho eu, costumam surgir. E depois a partir daí ir criando esse espaço. Sim. Sabes que eu acho que o que acontece muitas vezes é que nós damos esse espaço como garantido. Certo. Ao longo de uma relação. Ok, eu já criei o espaço, então agora já não preciso de fazer nada porque ele está lá. E a ideia não é bem essa. A ideia é de ir alimentando e cultivando esse espaço. Esse espaço precisa de ser cuidado, tal como quando nós limpamos a casa, não é? Se nós limpamos a casa 1 ou 2 vezes por semana, não é? Ou mesmo que tenhamos alguém que faça esse serviço, nós também precisamos de o fazer no que diz respeito ao espaço do casal, entende? Ao espaço seguro. Porque se não cuidarmos dele, a nossa tendência é que quando vamos lá, achamos que ok, está tudo bem e na verdade não está tudo bem. Okay? E isso é uma coisa que eu tenho vindo a sentir e a observar também nos casais que vão chegando, porque de facto já estão tão desconectados porque não têm alimentado esse espaço. Exato, e depois como têm a ilusão de que esse espaço está lá, até cresce um certo ressentimento dele lá não estar. Exatamente. Ou seja, ninguém andou a tratar da horta. Exatamente. Estou a pensar, ninguém andou a tratar da horta, ninguém andou a plantar e a semear, mas na altura da colheita aparece toda a gente. Exatamente. E não está lá nada. E não está lá nada, sabes? E é isso que cria muitas vezes os tais obstáculos na comunicação, porque muitas vezes damos como garantido ou achamos que sabemos o que é que o outro está a pensar, ou até achamos que sabemos o que é que o outro pensa sobre aquilo que eu estou a pensar. Exato. Estás a perceber? Sim. E com isso gera-se ali às vezes eu estou-me a lembrar agora especificamente de um caso de uma cliente, não é? Que às vezes, nós rimos-nos imenso às vezes nas consultas, porque ela disse, Fátima, mas eu não precisava dizer isso, porque é óbvio. Para ela é super óbvio, mas se nós partimos do princípio que é óbvio o outro saber, mesmo que tu estejas já 20 anos com a pessoa, 30, não é óbvio, não é óbvio. Então isso é um erro grasso, o achar que é óbvio. Sabes? O achar que ele devia me conhecer, ele devia saber, ele devia fazer. Isso é só o passar a responsabilidade e a culpa, principalmente a culpa, para o outro. E isso faz com que eu não assuma a responsabilidade pela minha comunicação. Eu acho que isso também vem muito, ou seja, também deve haver âncoras que nós instalamos no início do namoro, que é, como ao princípio estou tão atenta a ti e tu estás tão atenta a mim e há ali uma fase inicial em que há bastante foco um no outro, a dada altura há momentos que parece que adivinhamos o pensamento do outro, que estamos mesmo a ver o que é que o outro está a pensar, ou alucinamos que estamos.
Mas isso depois, talvez seja daí que venha a ideia mais tarde que ele deveria saber o que é que eu quero dizer com isto, porque tem tanto conhecimento que devia saber. E nós entramos também numa de o que ele quer eu sei perfeitamente o que é que se está ali a passar quando estás mesmo ao lado. Estás mesmo ao lado. E eu acho que isso lá está. Qual é que é a intenção? É super importante para ajudar aqui a criar esse tal espaço seguro. Depois o que é que eu quero levar para esse espaço? Ou seja, o que é que eu quero desse espaço? Como é que eu quero alimentar esse espaço? O que é que eu... Pegando na minha intenção, se eu quero me sentir vista, por exemplo, que é uma das maiores necessidades do ser humano, é o sentirmos-nos vistas. Ok, como é que eu posso fazer isso? Não é? Como é que eu posso me ver, em primeiro lugar, porque a relação parte sempre de mim. Sim, então um espaço seguro com o próprio. Exatamente. Para depois eu também conseguir entrar nesse espaço e, ok, será que eu também estou a ver o outro? Não é? Porque às vezes perdemos-nos aqui um bocadinho com a nossa necessidade de querer ser vistas e de também perdemos o outro. Certo. Então, em vez de estarmos a criar conexão e vínculos, estamos a criar mais afastamento. E alguém tem que dar o braço a torcer. Porque entramos aqui, né, de eu quero ser vista, eu quero ser vista. Exatamente. Tu entras naquela de eu quero ser vista, eu quero ser vista. Exatamente. E entramos muitas vezes nesta luta de quem é que dá o primeiro passo para resolver problemas de comunicação. Que eu acho incrível. Alguém tem que dar. Não interessa quem é que Como aquele filme, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, não é? Quem tem mais recursos para ceder, não é? Quem é que tem mais essa predisposição? Não interessa quem é que começou ou quem é que não começou. Interessa é que se temos esta... Porque é super importante resolver e falar e as coisas não ficarem por ser ditas. Certo. Agora, precisamos de olhar e perceber, ok, é preciso o outro ter espaço, sim ou não? Não é? No caso mais deles, é preciso eles terem espaço, sim ou não? Sim, ok. Eu preciso também de falar. Será que eu posso falar com alguém que não seja aquela pessoa? Será que eu posso escrever? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar-me a trazer mais clareza, não é? Para aquilo que eu estou a sentir? E se calhar a partir desse momento de clareza eu depois ir para a comunicação com o outro e o outro que já teve também o seu espaço vir também para a comunicação comigo, sabes? Porque às vezes temos esta necessidade urgente de querer resolver logo. Quando estamos a fervilhar, não é muito bom fazer isso. Porque... E também, principalmente, essa coisa da solução rápida, desculpa ter-te interrompido, esta coisa da solução rápida também foi uma coisa criada muito nos nossos dias e que se está a passar mais também para as novas gerações, que é, eu sinto qualquer coisa e dou como é que se diz? Tenho uma solução rápida, até porque tapas emoções e quero uma cura rápida porque estamos habituados a isto. Exatamente. Quando temos curiosidade de alguma coisa, basta ir ao Google, aparece uma resposta rápida. Nós parece que destreinamos na paciência. Exatamente. E não... Sabes porquê? Porque tu já mencionaste isso. Tem a ver com o desconforto. Ok. Quando começa a ser muito desconfortável o silêncio ou a distância, então às tantas fica ali uma coisa estranha, não é? Fica ali um vazio, não é? E depois quem é que aparece nesse vazio? Não é os adultos, não é quem está ali a falar, não é o pai e a mãe ou o marido e mulher, não é? Aparece as crianças, não é? Aparece a figura da criança interna. A nossa criança. A nossa criança interna, exatamente, que se quer manifestar e dizer, olha, eu estou aqui e eu não estou a conseguir lidar com isso. Eu vejo que a maioria dos conflitos que nós temos entre adultos, quando são conflitos que as pessoas estão a ter e que não estão a ser saudáveis, porque há conflitos que são saudáveis, a maior parte das vezes não são adultos que estão a falar um com o outro. São duas crianças. Que se estão a manifestar e que querem atenção e que querem carinho. Alguém tem que se manifestar e assumir a responsabilidade, em primeiro lugar, pessoal, não é? Daquilo que está a sentir, não achar que o outro tem que sentir por mim, não é? E cuidar daquilo que são as minhas emoções, portanto, assumir a minha responsabilidade pessoal e depois vamos para o campo do nós, não é? Da junção e ok, a partir daqui como é que vamos falar um com o outro, como é que nos vamos, com base nas nossas intenções definidas a priori, como é que nós vamos chegar àquilo que é a intenção da família, àquilo que é a intenção do casal, seja aquilo que for. Eu estava aqui a pensar, como tu referiste esta coisa das crianças a falarem, as nossas crianças interiores a falarem e aquela ideia de que o outro vem tomar conta de mim ou que vai cuidar porque é uma criança que está ali.
E eu de repente saltou-me logo aqui uma imagem, assim que disseste isso, Sim. a primeira imagem que me saltou foi a, não sei porquê, foi da Bela Adormecida, Sim. de estar ali com, sei lá, rodeada de uma bruxa má e de montes de espinhos e que vinha o tal cavaleiro andante para salvar. E estava aqui a pensar que às vezes nestes conflitos, e nós vimos todos esses filmes, pelo menos a nossa geração, estes novos desenhos animados já são um pouco diferentes, não sei se não ficou ali a ideia de que venha um príncipe cuidar disto e portanto o que eu ando à procura é de alguém que me salve e que me cuide e se calhar ganhávamos um bocadinho em ter consciência de que andamos aqui a fabular. Tal e qual, porque isso acaba por ficar no nosso inconsciente, nós também já falamos num dos episódios, não é? Acaba por ser algo que essas histórias acabam por ficar, digamos assim, aqui nas nossas memórias e quer queiramos, quer não, acabamos por idealizar e criar expectativas de que, como tu dizes muito bem, de que o outro vai nos salvar. E para o outro nos salvar, nós temos que entrar no papel de vítimas. Pois. E vítimas é de responsabilização, não é? É tu não assumires responsabilidade. É tu esperares que o outro venha satisfazer as tuas necessidades. E depois é só estranho, porque o outro... Estava aqui a pensar, então nós depois, no meio disto, fazemos do outro a bruxa má e o príncipe salvador ao mesmo tempo. Exatamente, é tal e qual. Nós fazemos de tudo. Nós continuamos ali tipo princesas, mas nós fazemos de tudo. Pá, e como é que nós saímos disto, não é? Como é que nós saímos disto? Se nós tivermos também a bruxa má dentro de nós e o príncipe, se calhar é uma boa solução para conseguir aceder a alguns recursos, de, tipo, porque sabes qual é que é o risco que nós corremos no meio disto tudo, quando nós não resolvemos estes obstáculos que temos ao nível de comunicação, é que eles vão se repetindo. Vão se repetindo, não é? E não, se não é com aquela relação, é com outras relações. E a maioria de nós, se não quase todos, nós temos o mesmo obstáculo em todas as relações, em todas as áreas da nossa vida. Mudam as pessoas, mas o obstáculo é o mesmo. Exatamente. Então, se o obstáculo é o mesmo, de quem é que é a responsabilidade de lidar com esse obstáculo? Nossa. Exatamente. Nossa. E eu acho que isso é super importante. Então é o que tu dizes. Trata-se de criar a ligação, o espaço seguro com o próprio. Agora criar o espaço seguro entre eu e o companheiro, que é para criar o espaço seguro para o bebê, porque criando isto vamos começar a trazer comunicação também para o bebê, certo? Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso. E é super importante. Eu gostava de falar mais contigo, se tu quiseres, sobre que mais coisas, ou seja, tivemos hoje aqui a explorar um pouco a questão da comunicação, mas que mais coisas especificamente nós podemos fazer para criar este vínculo seguro para o bebê? Pode ser, está super combinado, temos de fazer isso no próximo. Boa! Super contente. Obrigada, Cátia, obrigada. Se gostaram deste novo episódio do Espaço Seguro, coloquem um gosto, partilhem. Se surgirem dúvidas, entrem em contacto connosco através do canal e até à próxima.